Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, a gente agora precisa entender que não adianta ficar acusando o nordestino, como estão fazendo aí no Face Lixo, né, em várias redes sociais. Isso só vai causar ainda mais divisão no país. Nós não podemos entrar nesse jogo. Se vocês do Sul xingam daí, o pessoal de cá vai xingar daqui. E quem perde é o Brasil com isso. Somos uma só nação, um só povo. É preciso entender que é justamente isso que a esquerda quer. Que a gente fique brigando entre os outros ao invés de nos unirmos e tentar conscientizar o irmão que é mais humilde, que às vezes não tem um celular com internet, como eu, como você, e não tem acesso a essa informação. Eles não entendem, por exemplo, nessa matéria aqui da própria rede podre de televisão, que é esquerdista e sempre foi, os verdadeiros motivos da crise argentina. Aqui, nessa matéria deles, que é recente, de 2 de 9 de 2022. Crise argentina. Entenda em 6 pontos porque a turbulência vai muito além da inflação. Carente de dólares, insuflada por subsídios e impressão de dinheiro, país vizinho vive drama financeiro sem fim. Para analistas, problema é antes de tudo político. Vamos entender aqui. Com a desvalorização da moeda, os preços começaram a ser dados em dólares. Esses subsídios incentivos que o governo dá para as empresas permanecerem lá. Então o governo começa a dar isso e não tem como pagar. Mais um motivo da própria moeda deles desvalorizar. A impressão de dinheiro descontrolada é a mesma coisa que os governos daqui estão fazendo, principalmente agora, nesse finalzinho de mandato. Se antes era difícil pagar R$200 de auxílio, hoje se paga 600, você deve imaginar que algo foi feito para que isso aconteça, né? Se antes não podia, por que agora pode? Apareceu dinheiro do nada? Nós descobrimos alguma coisa que valha muito dinheiro para cobrir isso? Não. Simplesmente faz isso aqui, ó, se imprime mais dinheiro. E o dinheiro, meus irmãos, como o próprio nome diz, é uma moeda de troca. Ou seja, ele tem que estar atrelado a alguma coisa. Seja o produto interno bruto, o que a gente produz, seja o ouro que a gente tem estocado, as reservas do Brasil. Alguma coisa esse dinheiro tem que ter atrelado. Se ele for imprimido do nada, como é feito, ele passa a ter um menor poder aquisitivo. Ele compra menos. Tá aí o efeito que você tem sentido, claro que não só por isso, mas por vários elementos, como esses aqui que foram citados na Argentina, que faz com que a nossa moeda desvalorize, certo? Entendendo isso, o cidadão mais humilde, quando se fala em Estado inchado, ele não entende. Você vê direto, né? Os canais, principalmente os mais bolsonaristas, falam o tempo todo: olha, o Estado não pode ser inchado isso, inchado aquilo. E como assim? O cidadão comum, ele não entende. Você precisa explicar a ele. A pessoa mais humilde, aquele homem que tem a profissão de pedreiro, aquele outro que mal sabe ler, o analfabeto, eles também são brasileiros igual a nós. E precisa que você explique com um pouco de calma. Então, meu irmão, você que está vendo esse vídeo por acaso, agradeço a sua atenção e fico honrado com a sua presença aqui. Quando se fala em estado inchado, meus irmãos, você deve comparar com o seu braço, com sua perna. Se de repente a sua mão, se seu braço, sua perna inchada, de repente ela está o quê? Você vai para o médico porque você sabe que você está doente. Alguma coisa aconteceu que fez a sua perna inchar. Da mesma forma, o Estado tem que existir. Não tem que diminuir, como se fala, os entreguistas, né? Que eles falam o tempo todo: vamos diminuir o Estado. Mas quando eles falam em diminuir o Estado, esses que dizem isso, os entreguistas, como os caras do MBL, eles estão falando em te dar menos retorno financeiro. Não caia nessa. Agora, quando nós, patriotas, falamos em Estado inchado e precisa diminuir esse inchaço, nós falamos em manter os serviços essenciais que todo povo precisa, por isso é que tem um governo, e acabar com esse inchaço. Eu vou dar um exemplo para você, cidadão comum, você mais humilde, entender. Imagine que você dissesse: Davi, eu preciso que você troque a luz aqui em casa. Ora, quantas pessoas é necessária para trocar uma lâmpada na sua casa? Uma, né? No máximo 2, outra para segurar a escada e uma para subir na escada e trocar. Agora imagine que ao invés de 1 ou 2 pessoas no máximo, né, você me chamasse, eu fosse com outra pessoa. E aí cobrasse: ó, me dê R$2 aí pela troca da lâmpada, eu vou dividir aqui com meu amigo, R$1 para cada um. Ao invés de fazer isso, eu levasse 20 pessoas para trocar a lâmpada e te cobrasse o preço disso. Olha, trocamos aqui a tua lâmpada, agora é R$20, porque eu trouxe 20 pessoas. Você ia dizer o quê? Tá maluco, Davi? Tu é bandido, Davi. Quem já viu levar 20 pessoas para trocar uma lâmpada? Bom, esse exemplo que eu estou te dando é o inchaço do Estado. Não precisa essa quantidade de gente, mas eles vão colocando. Isso é o inchaço do Estado. Ou seja, está podre, precisa manter o necessário, ou seja, 2 funcionários no máximo ali, ao invés de levar 20 para trocar uma lâmpada que nem vai os 20. É o que aconteceu, por exemplo, no governo da Argentina, certo? Para você ter uma noção, no governo de direita eles tinham mais ou menos 12 mil funcionários públicos. Com a esquerda no poder, esse número subiu
para 40 mil funcionários públicos. Agora me diga, se isso é muito para um país que está ganhando dinheiro, imagine um país que está em crise. Não tem como não quebrar. E esse estilo de governança, meu querido irmão, não é uma coisa, bateu na cabeça do governo de esquerda da Argentina, bateu na cabeça do Hugo Chávez, bateu na cabeça do Lula. Não, é um plano maquiavélico que faz parte do Fórum de São Paulo, que Lula é o cabeça, de dominância e de controle total da América Latina. É isso que você, meu irmão, precisa entender e espalhar. Não existe nós contra eles. Não havia espaço para a esquerda chegar ao poder via eleitoral. Que ano é isso? 98. E, portanto, não tinha que ficar preocupado com disputar a eleição. Tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos, porque eu quero chegar ao poder logo. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT, a base da Igreja Católica. E eu lembro quando tivemos a ideia de construir o Fórum de São Paulo. E aí veio a ideia, conversando com os companheiros cubanos no primeiro momento, de fazermos uma reunião da esquerda latino-americana. Tanto que muitos latinos-americanos conhecem Paulo Freire, e ele dizia juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. E nós, que uma das forças políticas que mais contribuiu para que nós chegássemos a construir o que nós construímos, foram os companheiros do Partido Comunista Cubano, que sempre tiveram paciência e experiência de nos ajudar. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chávez, Fidel e Lula. Bora, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, e eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Violou, 10 anos atrás, você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda um grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Em 1990, na América Latina, o petista e líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva e o ditador Fidel Castro fundam o Foro de São Paulo, uma organização que reúne todos os governantes comunistas do continente da América Latina. Com mais de uma centena de partidos e várias organizações criminosas ligadas ao narcotráfico, como as Farc e o MIR chileno, no decorrer de suas reuniões feitas ao longo de 26 anos de existência, estratégias e planos de ação para expandir a revolução. O Foro de São Paulo é a organização que articula a estratégia internacional socialista. Em 1994, o Partido Social Democrata Brasileiro elege Fernando Henrique Cardoso como presidente, que começará um amplo programa de incentivo às políticas estatais. O processo fabiano se deu com sucesso ao longo dos 8 anos do governo FHC que precederam a era lulopetista e o governo Dilma. O Brasil estava a caminho da utopia. Estaríamos rumo a uma revolução que nos foi contada aos poucos?
Seriam todos os partidos brasileiros ideologicamente idênticos e metodologicamente diferentes? Você reconhece este Brasil? É um sistema contra o povo. É simples assim. E para esse sistema ser implementado, eles precisam do caos, eles precisam endividar a nação o máximo possível para que nós sejamos obrigados a abrir mão de direitos e aceitar coisas que jamais aceitaríamos. Por exemplo, a legalização lá da interrupção da gravidez na Argentina só foi possível por conta da crise. Jamais os nossos irmãos argentinos, que são cristãos como nós, teriam aceitado isso em situação normal. Mas com essa crise, com o enfraquecimento do próprio povo, o sistema tem espaço livre para agir. Agora me diga, você acha que isso não vai acontecer no Brasil? Eu tô aqui com uma entrevista do Ciro, que eu quero ver junto com vocês, que já declarou apoio ao Lula, né? Esse aí não engana ninguém, o mesmo cara que participou do Fórum de São Paulo e negou na cara do Daciolo isso, o envergonhou, o fez inclusive de palhaço diante de toda a nação, sendo que é verdade, nós é que ajudamos aqui, mostrando o próprio Ciro participando do tal fórum, né? E esse nunca enganou ninguém. Ciro é um político velho, um político canalha, que faz de tudo para estar ali junto com aqueles que estão sempre no poder. Enfim, vamos ver aqui esse vídeo, onde mais uma vez o Ciro entra em contradição e acaba revelando muita coisa que é importante você reter o que é bom. Vamos lá. Meu irmão, está acontecendo uma coisa extremamente fascista no Brasil, que não é o Bolsonaro. O fascismo está vencendo a parada, porque o fascismo é uma luta que a gente luta na cabeça das pessoas. O Lula virou, desculpa, é duríssimo o que eu estou dizendo, mas você que pediu para ouvir. O Lula virou um chefe de quadrilha. Qual é a diferença substantiva da moralidade do Lula para a moralidade do Bolsonaro? São duas pessoas completamente distintas. O Lulinha, filho do Lula, era administrador de um zoológico em São Paulo. De repente, transações milionárias com a Telemar. Meu irmão, eu estava lá, você lembrou, vou repetir, eu estava lá. Eu ajudei o Lula, não foi agora não, a vida toda eu ajudei o Lula. Eu vi o Lula se corrompendo. Ô negócio doído pra mim, meu irmão. E avisei a ele, quem duvidar, vá na internet, veja lá, Ciro Gomes denuncia Eduardo Cunha. Lula elegeu o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, entregando pra ele a Furnas pra ele roubar. O Lula botou o Michel Temer na vice da Dilma, eu denunciei o Michel Temer, fui processado pelo Michel Temer, o Brasil sabe o que foi que aconteceu. O Michel Temer mais o Eduardo Cunha derrubaram a Dilma. O Lula chamou o povo para denunciar um golpe e hoje está agarrado com a mesma gente. E eu que tenho que me explicar? Exatamente, família, porque o que acontece, como eu disse para vocês, não é uma vontade, uma ideia que bate na cabeça de um candidato porque ele é ruim ou bom. O que acontece é isso. Existe um plano de governança com vários líderes e aí eles traçam o plano e tem que ser seguido. E o Brasil, com Lula, encabeça esse movimento. Independente do gosto pessoal daquele candidato, é isso que você tem que entender no que o Ciro está denunciando. E ele que fazia parte do próprio Fórum de São Paulo, preste atenção. Não é qualquer um que está falando. É um cara que já fez parte do governo do Fernando Henrique, é um cara que fez parte do próprio governo do Lula, e ele sabe o que está falando. Ele não é qualquer pessoa, já foi ministro da Fazenda, então é um cara que sabe o que está falando. E ele está dizendo para você, deixando claro que, independente da vontade do próprio candidato, das preferências dele, o cara segue aquele plano, se junta com as pessoas que prejudicou ele mesmo, mas como pode essa incoerência? Imagine, você arrebenta comigo, faz eu perder meu emprego, vamos dizer assim, no outro dia eu tô junto com você, como assim? Isso não acontece em situação normal, a não ser que nós estejamos engajados numa mesma causa. Entende, meu querido irmão? O meu trabalho aqui é despertar você, mostrar o que está em oculto, certo? Então continue ouvindo agora mais desperto. E eu que tenho que me explicar, o Bolsonaro é um irresponsável, é não sei o que e tal, tá bom. O Lula fez o que pros pobres? Criou o Bolsa Família, que é a memória afetiva do nosso povo. O Bolsonaro botou R$200 em cima. Eis o limite do PT. Então agora isso é esquerda, você cevar o sistema financeiro, anote outro número aí. O Lula, durante o período que mandou no Brasil, deu lucro aos bancos de 8 vezes maior do que o Fernando Henrique. 8 vezes. Confira, meu irmão, se isso não for verdade, você não me dê um voto sequer e ainda passa a dizer que eu sou um grande mentiroso. Mas se for verdade, põe a mão na cabeça. É só digitar aí que vocês vão ver, meus irmãos. Eu posso fazer isso aqui, ó. Lucro, né, dos bancos no governo Lula. Tá aqui, ó. Bancos, matéria da Veja. Mídia de esquerda ao pata, ó. Bancos lucram 8 vezes mais no governo de Lula do que no de FHC.
segundo o levantamento do jornal Valor Econômico, retorno sobre patrimônio líquido das instituições financeiras subiu com Lula, mas caiu com Dilma, né? É porque o Lula, ele era o pai dos bancos, meus irmãos. Literalmente, foi a farra aqui. Por isso é que a dívida aumentou tanto e por isso é que todo mundo feliz, né, comendo picanha fiada, comprada fiada. E Enéas de olho nos números, criticando o governo Lula e sendo chamado de louco. Olha, o povo tá comendo bem, o povo tá financiando carro, tá financiando moto, tá melhorando a condição de vida no país, tá viajando. E o senhor, doutor Enéas, falando besteira aí que o governo não presta? O presidente Lula tem conseguido a simpatia de governantes do mundo inteiro com um discurso socialista. O senhor está gostando do governo Lula? Resposta não. Verdade ou mentira? Disse a verdade e eu dou uma cutucada e pergunto por quê. Uma segunda pergunta ou dentro da primeira aí? Não tá valendo essa. Essa é só... Bem, mas a máquina ligada redonda. Pois é. Na eleição presidencial... Uai, o senhor não quer... Tá certo, olha lá, tá, olha lá. Verdade em verde ali em cima, lá. Desde 89 eu acompanho a trajetória de Sua Excelência, o atual Presidente da República. E em nenhum instante eu acreditei que as proposições que eram trazidas à tela fossem ser consubstanciadas na prática. Tanto que anulei meu voto na última eleição. Agora, quando entrevistado logo no início, eu disse aquilo que qualquer elemento que esteja em qualquer fatia do poder tem que dizer. É minha obrigação dar à Sua Excelência a oportunidade para que Sua Excelência mostre a que veio. Eu disse diversas vezes. Lamentavelmente, a postura assumida pelo governo, não vamos esquecer a pessoa particular do presidente, pelo conjunto, a postura assumida não tem me agradado. Eu vejo subserviência ao poder mundial. Eu vejo um governo do nosso país de joelhos no cenário internacional. Eu vejo o Banco Central caminhando para ser independente ou autônomo, usemos a palavra que quisermos. E, aliás, o nosso partido, aquele que eu dirijo no nível nacional, PRONA, foi o único no Congresso que votou contra, o senhor está a par, aquela questão apresentada sobre o artigo 192 da Constituição, em que se abriu uma brecha perigosíssima, a meu ver, para a independência do Banco Central. Eu explico rapidamente para os telespectadores. No momento exato em que o Banco Central for independente, uma vez que é ele que dita a política creditícia do país, no momento em que ele for independente, não é necessário mais haver eleição para presidente da República. Basta eleger o presidente do Banco Central. Essa é uma das razões fundamentais. Por quê? Quer dizer, pelas quais eu não estou satisfeito com o governo de Sua Excelência o Presidente. Há outras, mas não é aqui o fórum para isso. O processo de dilapidação do patrimônio público, entrega de tudo que é nosso, vem de há muito. Toma pulso, toma força no governo do senhor Fernando Collor, atinge um patamar incompreensível, inaceitável com Sua Excelência, o presidente Fernando Henrique, e agora continua com o presidente Luiz Inácio. Pois é, aqui, ó, porque o Enéas estava de olho nos números. Os bancos lucraram 279 bilhões de reais durante todo o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contra 34,4 bilhões de reais, né, durante o mandato do seu antecessor Fernando Henrique Cardoso. É um aumento de quanto isso aqui, meu irmão? Nem sei fazer a conta, velho. 279. Antes era 34,4 bilhões. Estamos falando de bilhão, meu irmão. Pra você, meu irmão, que é mais humilde, imagine. 100 mil reais é muito dinheiro? Pois bem, você precisa ter 10 vezes esse valor para ter 1 milhão. São 999 mil mais um para ter 1 milhão. E para ter 1 bi, você precisa ter 999 milhões mais um para ter 1 bi. Estamos falando de um lucro de 34,4 bilhões. É o dinheiro da nação, meu irmão. Acabou com o Brasil. É estratosférico esse número. Ainda acha pouco. No governo Lula, vai para 279 bilhões. Aí, meu irmão, quando você escuta alguém dizendo que o Bolsonaro é culpado sozinho pelos preços altos, é uma ignorância sem tamanho. É óbvio que esse dinheiro aqui, 279 bilhões, fez o país se endividar. Dinheiro que vai para fora. Dinheiro que vai embora. Chega a hora de pagar e nós estamos pagando. Agora me diga, meu irmão, se essa é a forma do governo Lula, né, do governo do PT, de trabalhar, já foi péssimo a primeira vez. Você tá vendo a máscara arrancada aqui? Como é que vai ser daqui pra frente? Onde o país já não vai bem das pernas, não tem a explosão dos commodities como antes teve. É caos, meus irmãos. É Venezuela, não é brincadeira. E quando a gente fala isso, não é pra denegrir a imagem dos nossos irmãos, os nossos vizinhos, que estão sofrendo aí não porque querem. É pra você ter a noção que a nossa moeda vai desvalorizar tanto, eles vão endividar tanto a nação, que você vai ter que levar 10 mil reais para comprar um saco de pão que você comprava com 2 reais. É esse ponto que vamos chegar se Lula for presidente, continuar o mesmo esquema que ele tinha antes, a mesma forma de governança. É isso que a gente tá falando para você. É só olhar para a Argentina. Então, o que o Ciro tá dizendo aqui é a mais pura verdade. Olha que é só 1 minuto e 50, tá certo? Vamos lá. Põe a mão na cabeça, porque assim, eu sei que você é um jornalista e está trazendo o assunto para mim.
E eu vou repetir o assunto. Eu não gostaria de fazer isso. Agora, no debate, o Bolsonaro partiu para cima do Lula e denunciou corrupção. O Lula avacalhou-se, o Brasil inteiro assistiu. Foi falado de números de economia, não respondeu à denúncia de corrupção. Vocês não estão vendo o monstro que vocês estão criando? Sabe o que é que o Lula faz? Chama o nosso povo de gado, chama o nosso povo de fascista. Agora chamou os eleitores que não são com ele de Ku Klux Klan. Sabe o que é Ku Klux Klan? É uma organização neonazista, racista dos Estados Unidos. Isso é o que o Lula faz com quem não é devoto dele. Olha o que ele está fazendo. Que inclusive, família, queimava, né, em fogueira as pessoas que eles consideravam inferior a eles. 36 anos de idade, com a saúde debilitada, está trazendo Geraldo Alckmin para o poder no Brasil. Por isso é que o sistema está com ele. Vocês estão elegendo, esses que estão descuidados com essa memória, vocês estão elegendo um cara reacionário que foi repudiado pelo povo de São Paulo, que conhece ele de perto. Sabe, pergunta pro povo da periferia de São Paulo o que é que foi feito com a meninada pobre, negra, a violência policial, sabe, o nazifascismo da conduta do governo do Alckmin lá. É esse homem que o Lula está trazendo, depois de passar 25 anos chamando esse cara de ladrão. Ô, meu irmão, qual é o ódio? Tem algum ódio aqui? Bata no carteiro, mas lê a carta. Lê a carta. O que está escrito na carta? Tem alguma mentira no que eu falei aqui, meu irmão? Você está me acompanhando. Ok, você é dono do seu voto. Tem uma memória a fazer, mas eleição é um contrato para o futuro. O Lula é uma bola de chumbo amarrando no passado. E isso é o que nós estamos decidindo. Quer votar no passado? Boa sorte, irmão. Que Deus abençoe a você e a sua família. Eu estou aqui lutando para prevenir um desastre. Sabe onde é que eu estava em 2018? Nesse mesmo lugar aqui. O Lula mentiu para o povo que era candidato de dentro da cadeia. Você tem que me dizer, eu estou enganado, eu estou mentindo? O Lula mentiu para o povo dizendo que era candidato, explorando o carinho, a generosidade, o amor que o nosso povo tem por ele, justo e merecido. Eu estava lá, ajudei o Lula durante 30 e tantos anos. O que ferra o Ciro, né? Por exemplo, no caso daquele que ele mesmo sabe todo o esquema do PT e o cara ainda defendia. Disse inclusive, né, que receberia os agentes da Operação Lava Jato na bala, né? O problema do Ciro é essa incoerência. Se ele segurasse realmente o que ele fala, aí o que você tem que fazer com um cara desse é reter o que é bom, é ouvir as verdades que ele tá falando aqui. Isso aqui que ele tá falando é a mais pura verdade. O Lula de fato mentiu de dentro da cadeia até o fim, que ia ser candidato, e não era, ele já sabia que não tinha como. Aqui está uma pessoa sofrida com o que eu vi acontecer, de se destruir uma liderança popular que se vendeu para o sistema. Virou um cara vendido para o sistema e vendeu a gente, nós todos. Aí o Bolsonaro bota 200 pilas em cima, pronto. E isso é esquerda? Só se for na cabeça do petista bandido que, infelizmente, organizou uma organização criminosa no Brasil, que é a cúpula do PT. Desculpa, foi o Lula no conchavo dele, né, que botou a Dilma, uma pessoa sem nenhuma vocação, com o Michel Temer de vice, né, para manter o mesmo modelo econômico, a mesma gente, e desastrou o país. Isso produziu uma crise econômica tão devastadora que, em cima da notícia generalizada de corrupção desvendada, como a gente assistiu, o nosso povo votou magoado, sofrido, machucado. O Lula entregou o Ministério da Integração Nacional, que eu ocupei, e uma vice-presidência da Caixa Econômica para o cidadão baiano chamado Gedel Vieira Lima. Passa o tempo, o Gedel Vieira Lima é preso e condenado porque foi pilhado com 51 milhões de reais em dinheiro, naquelas malas de dinheiro, num país em que 38 de cada 100 famílias com criança abaixo de 10 anos está passando fome. Essa é a minha energia motriz. Olha, pode chover canivete, eu vou brigar até a morte para livrar o Brasil dessa situação e o povo, abençoado por Deus, que decida na sua liberdade. Com quem que o Lula está hoje aqui na Bahia? Sabe, o Lula foi para a cadeia porque houve um grande escândalo de loteamento corrupto da Petrobras. Quem são os ladrões da Petrobras? Eunício Oliveira, líder do PMDB no Senado, né, a quem o Lula deu um contrato de R$1 bilhão, sem licitação, sem concorrência, e o Eunício virou um corruptor e tal. Com quem que o Lula está agarrado hoje no seu... Só para você ter uma noção, família, enquanto a mídia, né, faz o contrário com o governo Bolsonaro, isso a gente tem que realmente mostrar. Até os gastos, comparado a esse bilhão, por exemplo, que o Lula gastou aí, a mídia não deu uma linha para falar disso, né, sem licitação, ou seja, pegou e pronto para dar pros caras. Um gasto no cartão corporativo, eles ficam o tempo todo divulgando, o tempo todo denegrindo a imagem do cara. Então você vê aí, meu irmão, não é questão de ser bolsonarista, é questão de ser realista. Porque agora não é mais votar no Bolsonaro, é votar anti-comunismo.
E o povo, em sua maioria, precisa entender isso, meu irmão. Essa é a situação que a gente tá agora. Tem um mal muito maior aí pela frente. Já começa, inclusive, porque aqui qualquer um pode fazer um vídeo esculhambando o presidente. Você vê vários canais fazendo isso. E o Bolsonaro fica quieto lá no canto dele, só ouvindo. O Lula já disse, não vai ter isso com ele. Ele vai regulamentar as redes sociais, ou seja, um vídeo desse como eu tô fazendo aqui, se eu quisesse falar mal do Bolsonaro eu poderia, e eu tenho consciência disso. No governo do PT, acabou, meu amigo, já era. Então dizer que os dois modelos de governo acabam se vindo ao sistema é fato. Agora dizer que os dois são iguais e que não tem diferença nenhuma, meu irmão, isso é uma ignorância sem tamanho. E nós vamos sentir, e o preço da ignorância é cobrado, e é caro, é amargo, é duro. Quem tá cego pelo ódio e não tá percebendo isso, vai se dar mal e vai conduzir muitos a se darem mal. Porque esse é o momento da gente dizer, não, peraí, tem um mal maior aqui. É como se você estivesse ali discutindo com o seu irmão, com a sua irmã, alguém dentro da sua casa, e de repente tivesse um bandido forçando o portão da frente. Vocês iam continuar brigando e discutindo, ou vocês iam lá pra frente pra proteger a casa de vocês? Essa é a situação, é o exemplo perfeito do que tá vindo aí pra todos nós brasileiros. Vamos lá. Eunice Oliveira. Só que o Lula agora tá com 76 anos. Deus o preserve com saúde, eu quero, sabe, o bem de toda a humanidade. O Lula é um velho amigo de 40 anos. Quantas vezes eu já ajudei o Lula, mas o Lula, lamentavelmente, se corrompeu, cansou. Nós sabemos disso, viu, Ciro? É por isso mesmo é que você não ganha eleição. Fazendo o quê? Fazendo o que ele fez, botando Michel Temer com a Dilma. O que ele botou? Botou o Geraldo Alckmin na vice. E aqui está a explicação. O que o grande sistema quer fazer? Obrigar a que o modelo econômico continue mesmo. Seria tão bonito, né, se ele dissesse o grande sistema. Quem é esse grande sistema? É o que a gente chama do Deep State, família. Agora, inclusive, vários vídeos nossos falando de economia, falando desse governo das sombras, foram tirados do ar. Também não se pode mais fazer essa associação. Olha como a coisa realmente está ficando difícil aqui. Então, quando ele fala o grande sistema, aí você... Não, mas que grande sistema? O grande sistema do Brasil, não. Ele está falando de um sistema que é fora do Brasil, certo? E que dá as cartas. Que diz, eu quero o Brasil nessa posição de colônia. O Brasil está sendo o celeiro do mundo. Eles não querem desenvolvimento aqui, eles querem manter nós exatamente assim. Com uma moeda enfraquecida, para quê? Para que eles possam comprar tudo que nós temos aqui a preço baixo. Se estourar uma terceira treta mundial, meus irmãos, o povo de lá vai vir para cá, não vai ser para ser refugiadozinho não, para ficar pedindo abrigo nas casas, não. Eles vão vir para cá para comprar terra e dizer, olha, vem cá brasileiro, tu vai trabalhar para mim, por mão de obra escrava, porque os teus políticos aí, a gente já tem tudo no bolso. É isso que acontece, e ninguém tá percebendo. Então, meu irmão, o perigo do Lula se eleger vai muito além de ideologia política, de sistema interno. É uma coisa externa e que está sendo implementada agora nos nossos irmãos, nos nossos vizinhos agora. Venezuela, Argentina, todos esses países, Chile, estão sofrendo muito com essa etapa da agenda global. Bem, o Lula transferiu para os bancos, no período do mandarinato dele, 4 trilhões com T de tapioca e 88 bilhões de reais. Quer dizer o quê? Que ele não olhou para o pobre? Não olhou. Eu faço o cálculo. No mesmo período, o Lula transferiu para os pobres 332 bilhões de reais. Foi 4 trilhões para os bancos, 330 bilhões para os pobres. Como nunca ninguém tinha feito nada pelos pobres no Brasil, esse pouco que ele fez pareceu muito e ele fica puxando a gratidão do povo eternamente. É o mesmo candidato desde 89. Aí não é possível a gente imaginar que fazendo a mesma coisa vai dar resultado diferente. O que faltou o Ciro aí explicar nesse finalzinho é que não existe almoço grátis. Na hora que o governo pega dinheiro com o banco para dar às pessoas, ele não deu. Ele endividou esse próprio povo que vai trabalhar 10 vezes mais para pagar isso. É terrível, família, é terrível a situação. Você precisa entender isso, você precisa ter paciência com aquela pessoa mais humilde para explicar esse tipo de coisa a ela, meu irmão. Porque se nós não fizermos isso, se continuar com essas historinhas aí de vamos atacar nordestino, vamos falar mal de quem tá votando em Lula, petista é isso, é aquilo, é o que o sistema quer. E que inclusive o próprio Bolsonaro dançou essa musiquinha, surfou nessa ondinha. E agora a gente precisa corrigir isso para que os nossos irmãos entendam que estamos diante de um mal muito maior que se chama o PT. Tá certo, meus queridos irmãos? Eu vou fazer quantos vídeos eu puder aqui, enquanto é tempo, pra gente evitar esse mal maior que é o PT. Não tá impossível, né, da gente tirar essa diferença do Lula, não é impossível, mas também não vai ser uma tarefa fácil e simples. Eu tenho certeza que se não for as pessoas, se não for a nossa união, não tem candidato nenhum que consiga fazer isso sozinho, meus irmãos. Só Deus mesmo para nos ajudar. Então, meus irmãos, é isso.
compartilhe esse vídeo. Eu espero que de forma simples e humilde a gente fez esse vídeo aqui. Não colocamos nem imagem, nem nada. Eu tô fazendo nesse formato aqui para que passe. Porque, por exemplo, se eu colocar as imagens dos protestos que acontece lá na Argentina, povo tacando pedra, pau, tocando fogo nas coisas, isso aí não passa, tá certo, meus irmãos? Mas você mesmo faça suas pesquisas, procure essas imagens que você vai encontrar. Então é isso, meus irmãos, fiquem com Deus, que Deus conscientize a nossa nação e proteja o nosso povo. Um abraço e seguimos juntos. Fui!